Tá, então vamos lá. Então no primeiro aqui, vocês concluíram. Então, só retomando as classes. Vamos desenhar a hierarquia das classes, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar, né? Então tem a classe A, que é superclasse da classe B, que é superclasse da classe D, e a classe A também é superclasse da C, né? Então é esse cenário que a gente tem. Eu não vou colocar o símbolo. Deixa eu ver se não tem algo parecido aqui. Então é essa relação de herança que a gente tem. Certo? Beleza? Tá, aí primeiro aqui. Vamos por linha. Classe D, var1 igual a nil classe A. Compila? Compila? Hã? Alguém acha também que compila? Não, acha que sim? Alguém acha que não? Você acha? Eu perguntei, acha que não? Ele ficou quieto. Acha que sim? Também ficou quieto. Talvez. Uhum. Dirley. Mas ó, vamos inverter. Ok? Considerando a mesma hierarquia. Certo? Se eu fosse substituir, lá ele colocou classe D var1 igual a nil classe A, né? Se eu fosse substituir com esse novo exemplo, vai ser ser humano animal, né? Isso aqui compila? Não, e por que o de vocês no outro compila? E aí tem um monte de extends, aí vai levando o outro, aí fica na dúvida desse extends. Beleza? Então não compila pelo mesmo motivo que isso daqui não compila. Tá? É, esse aqui já... Hã? Fazer de novo? Ó, a linha que a gente está analisando se compila é essa daqui, né? Beleza? Eu estou colocando uma hierarquia similar a essa daqui. Então imagina que classe A passa a ser animal, classe B falante, classe D ser humano. Beleza? Aí eu vou trocar, eu vou colocar as classes equivalentes aqui, porque eu suponho que o nome das classes não ajudou vocês a identificar se compila ou não. Classe D, nessa equivalência, corresponderia a quê? Ser humano. Classe A, animal. Isso daqui, para você, compilaria? Não compilaria, eu não consigo atribuir um animal a uma variável ser humano, porque uma variável animal não vai passar no teste E1 com a classe ser humano. O contrário seria válido. Animal, var1, recebe nil ser humano. Isso poderia. Beleza? AB. Vamos linha a linha. A primeira linha compila? A primeira linha aí sim, inverteu a situação. A primeira linha compila, né? Beleza? A segunda. A segunda compila? Compila, né? O que ele está fazendo? Ó? Opa! O que ele está fazendo? Ele armazenou um objeto da classe D em var1. Aí depois ele vai precisar de alguma forma, talvez lá embaixo, utilizar as informações da classe D. Mas o jeito que está aqui, eu só consigo acessar aquilo que está na classe A. Então o que ele fez? Ele fez um cast aqui
de var1 para a classe D, beleza? E atribuiu isso a uma classe, a uma variável da classe D. Então isso aqui compila. Essa linha aqui, vamos ter que voltar à definição da classe, né? var2 ponto atributo. Ele vai procurar esse atributo em qual classe? Na classe D. Na classe D tem atributo? Tem atributo. Então isso daqui compila. Beleza? E na linha de baixo, system out println var1 ponto atributo. Compila? var1 ponto atributo. Ele vai procurar esse atributo aonde? Na classe A. Classe A tem atributo? Não. Dúvidas? A primeira vez que eu olhei, Tá escrito. errado. Como que é? Eu sabia que ia compilar. Meu entendimento era o outro. Eu entendi que o atributo ele tinha sido inicializado. Ah, entendi. Não. Aqui não tem problema de inicialização de atributo, caso isso daqui compilasse. Por quê? Porque atributos de instância recebem um valor padrão no momento em que o objeto é criado. Ok? Não. Aqui se tiver erro, vai ser erro específico do tópico da aula. Ok? AC, vamos lá, por linhas. Linha 1 compila? Linha 1 compila? Compila, né? Ó, tem um objeto de C sendo atribuído a uma variável de A. Ok? Então a primeira linha compila. var1 ponto método. Opa, não é aqui, é aqui. var1 ponto método. Compila? Compila, né? Porque ele vai procurar esse var1 em qual classe? Hã? Não. Compilação sempre é na classe referente à variável. Isso dá uma confusão tremenda, porque a gente vai ver que na hora da execução ele faz diferente. Então, ó, essa segunda linha, var1.método, ele vai procurar esse método na classe A. Mesmo o objeto contido, o objeto referenciado nessa variável, pertencendo à classe C. Ok? Então ele vai aqui na classe A tem um método chamado método? Tem. Vai compilar. Beleza? Na linha seguinte, classe D, var2, recebe var1, né, convertido para a classe D. Essa daqui é, acho que com o que a gente viu, vocês não conseguem responder, mas chuta. Acha que compila ou não? Não? Intuitivamente, se eu tivesse de chutar sem saber, eu também diria que não. Só vamos entender o que o Java considera para ele entender se isso daqui é compilável ou não. Ok? Na hora dele compilar esse cast aqui, o que ele vai considerar? Só duas coisas ele vai considerar. Classe origem e classe destino. Beleza? O Java não faz ideia, de fato se ele quisesse ele faria, mas ele não quer fazer ideia de qual é a classe do objeto referenciado naquela variável. Ok? Ele só sabe qual que é o tipo daquela variável. Você está dizendo para ele bem assim, Java, esse objeto aqui, ele não é apenas dessa classe que você conhece. Ele é também dessa outra classe. Então, o que o Java faz nesse momento para saber se isso compila ou não? Ele vai verificar se existe algum caminho em linha reta desde a origem até o destino. Então, a minha origem vai ser classe A, concorda? Ele vai vir aqui e vai analisar assim, ó. Existe algum caminho possível em linha reta de A até D? Tem? Não, quando eu digo caminho em linha reta, eu consigo chegar aqui, ó, em linha reta. Por exemplo, aqui não seria linha reta, né? Para chegar até aqui. Eu consigo ir descendo e chegar até a minha classe D, partindo da origem até o destino? Direto não, mas indireto eu consigo, né? De cima para baixo. Ok? Eu não consigo. Perdão, eu consigo. Então, nesse caso, ele compila essa linha. Vamos ver um caso agora em que a gente não conseguiria compilar. Imagina que aqui, em vez de ter... Eu sei que sua cara está esquisita, porque eu digo, mas como que é classe C vai virar classe D? A gente já vai entender. Ok? Tá, agora vamos pegar um outro caso. Imagina que aqui, em vez de classe A, eu tivesse classe C. Beleza? Em vez de A aqui, eu tenho classe C. Beleza? Então, aqui seria uma conversão de classe C para classe D.
Ok? De cima para baixo, eu consigo encontrar algum caminho que parta de C e chegue a D? Não, isso não compila. Beleza? O que ele está querendo dizer? Vamos trocar para coisas que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Ó, imagina que aqui eu tenho animal falante voador. Ok? E aqui embaixo eu tenho, por exemplo, urubu. Ok? Então imagina que aqui eu tenho ó, superclasse, aqui é subclasse dela, subclasse da subclasse. E aqui mesma coisa, mas em outra ramificação. Ok? Eu sei que alguma coisa é animal. Existe a possibilidade desse animal ser um ser humano? Existe. Beleza? Então é isso que a gente fez aqui, ó, de classe A para classe D. Beleza? Outro caso agora. Eu sei que alguma coisa é um urubu. Existe a possibilidade desse urubu ser humano? Não tem como. Beleza? Então é o mesmo raciocínio que ele segue. Ó. Eu não consigo, não é possível que algum objeto dessa classe seja um objeto dessa outra classe. Beleza? Foi? Tá. Então aqui, agora vamos entender, tipo assim, tem problema aqui. Tem problema porque, ó, eu estou pedindo para o Java transformar, converter, visualizar um objeto que está visto por ele como sendo da classe A, como sendo da classe D. Até aí tudo bem, a gente viu que existe um caminho. O problema é que a gente sabe que esse objeto que está aqui, nessa variável var1, ele não é da classe D. Né? Ele não tem nem relação na hierarquia com a classe D. Então, o que vai acontecer? O problema aqui vai ser na execução. Na hora de eu executar, eu acho que isso daqui é até interessante a gente executar para ver. Ixi, ele tira todos os espaços. Hã? Não, pra gente visualizar, amor, a situação e qual que é o erro que vai aparecer. Ah, você fala por não estar pondo no NetBeans? Ah, não, o tempo da minha máquina abrir o NetBeans já acabou a aula. Hã? Tô analisando a C, hã? Não, mas é exatamente o que eu falei. O problema aqui, existe algum problema aqui de compilação? De compilação não tem. Ela compila. Ela compila, hã? Mas você entendeu por que ela compila? Não. Pera aí. Então, ó, a gente tem esse cenário aqui. Ah, mas aqui... Ah, não. Pô, tá vendo um ventinho massa aqui. Então, se eu não digitei nada errado, beleza, você nota que ele compila. Mas, Manuel, por que ele compila? O problema que a gente poderia visualizar seria nessa linha aqui, né? Ele vai permitir a compilação de uma operação de cache quando? Quando existe algum caminho possível entre o tipo de origem com esse tipo de destino. É aquele mesmo cenário que a gente colocou aqui, ó. Tem como um animal ser um ser humano? Tem. Então, de A para D, esse cache é possível.
Talvez ele dê alguma falha, mas possível ele é. Agora, eu sabendo que o animal de origem, por exemplo, é voador, existe a possibilidade dele ser ser humano? Não existe. Ok? Aqui é a mesma coisa. Se a gente trocar, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aqui, classe C para classe D. Então aqui classe C, né? Classe C vai para classe D. É isso. Então aqui nesse caso, a gente tentando compilar, ele vai falar, ó, tipos inconvertíveis. Ou inconversíveis, né? Enfim, não dá para converter. Beleza? Agora vamos ver o que vai acontecer. Compilou, tem que ter resultado. Né? O que vai acontecer? Na hora em que eu executar e ele tentar executar essa linha, ele vai disparar um erro. Depois a gente vai entender, quando a gente entrar em tratamento de exceções, mais detalhes sobre esse erro, mas a gente já consegue visualizar que é um erro. Ó, na hora que ele for executar, ele vai aparecer isso daqui, ó, class cast exception. Aí ele fala para você, ó, classe C não pode ser cache, eu não sei o que é a tradução, para a classe D. Respondeu sua dúvida, Douglas? Não. Não? Ó, o porquê que ele compila, você entendeu? Beleza, ele compila, certo. Aí na execução, o que ele vai fazer? Ele vai tentar de fato enxergar esse objeto que está referenciado por A como sendo um objeto da classe D. Só que ele não vai conseguir, porque de fato não é. Como ele não consegue, o que ele faz? Ele dispara um erro e encerra seu programa. Entendeu? Então assim, o código continua incoerente. Ele compila, mas dá erro de execução. Não foi? Nesse sentido, você já compilou. Se ele já compilou, né? Por que ele vai... A única parte que ele deveria errar seria na execução de completo. É. Mas é porque é o seguinte, ó. Não faz sentido ele impedir essa compilação do jeito que tá aqui. Aqui até faz. Mas imagina que isso aqui está dentro de um método. Imagina que eu tenho agora esse cenário aqui. Ok? Isso daí compila? Já não sei mais, né? Compila? Compila, né? Ó, classe A aqui, classe A aqui. Chegou aqui dentro, ele vai tentar fazer o caching, vai dar o erro. Mas, por exemplo, aqui, eu não consigo saber qual que é o tipo do objeto que está dentro de var2 para eu saber se isso não funciona ou não. Entendeu? Então, para esse caso aqui, não seria adequado ele interferir na nossa programação. Entendeu? Por isso que ele deixa compilar. Certo. A D. Primeira linha, compila? Compila. Segunda linha, var1 ponto atributo, compila? Var1 ponto atributo? Por que você não vai compilar? Por quê? Porque ele olha qual que é o tipo da minha variável. No tipo da minha variável não tem atributo. Teria que dar cache para a gente conseguir fazer isso daqui. Ok? Então essa não compila também. Aí. Primeira linha, compila? Compila. Segunda linha. Compilar é diferente de executar. Compila? O que ele está tentando ver aqui, ó? Eu consigo partir de A e chegar até C? Consigo, né? Alguma coisa que está referenciada por A é possível que ela seja C. Ok? Isso aqui compila. Tá aí, beleza? Só que na hora de executar vai disparar a exceção. Ok? Por que vai disparar a exceção? Porque um objeto de D não é C. Foi? Dúvidas? Douglas, seja sincero. Não é. Essa parte aí. Hã? Foi? Aqui, primeira linha, compila. A hierarquia é essa daqui. ABD. Primeira linha, compila. Não? Ó a hierarquia. Compila. Beleza? Segunda linha.
compila? Não compila por quê, Manuel? Ah. De C para B. Perdão, de B para C. Existe um caminho de cima para baixo que me permita chegar de B até C? Não, então esse aqui não compila. Beleza? David, Douglas. Foi? E o último aqui. Primeira linha, compila? Segunda linha. Compila. Tá, ó. Isso daqui ele vai compilar e de fato na execução não vai dar erro, porque ele de fato é D. E um objeto de D cabe em B, sem problema nenhum. E aqui var2 ponto método. Vai executar o quê? O método da classe B? Não. Isso é o mesmo que a gente viu na aula de herança. Na compilação, ele vai olhar qual que é o tipo da minha variável. Na execução, ele vai olhar qual que é o tipo do meu objeto. Então, nesse caso aqui, var2.método, você supõe que ele vai chamar o método de qual classe? Da classe... Ah, perdão, desculpa. Nesse caso aqui vai acabar sendo da classe B, sim. Só que se eu tivesse método aqui dentro, ele chamaria da classe D. Foi por isso que você falou que era B ou você chutou? Aham. Imprime classe B. Mas se aqui eu tivesse um método chamado método na classe D, com o texto classe D, apareceria classe D, de dado. Sobrescrita de método, exatamente. Beleza? Hã? Na G vai aparecer o método do jeito que está aqui. O método de B. Vai aparecer classe B. Porque a D extends da B. Aí, como que ele faz? Na execução, ele vai fazer assim, ó. Invocou o método. Vai na classe do objeto e verifica. Na sua classe, tem um método chamado método? Se tem, já chama ele. Não tem, vai para a classe superior. Na classe superior, tem esse método? Se tem, executa. Se não tem, vai para a superior. Se não tivesse na B, ele buscaria na A. E se tivesse na D, ele executaria o da D. Mesmo a minha variável 2 sendo da classe B. Beleza? Como que é? Nesse daqui ele vai compilar. Por que você chegou a pensar que não iria compilar? Classe B faz todo sentido. Se aqui fosse classe D, também compilaria. O que ele vai entender nessa atribuição? Ó, visualiza esse objeto que está em var1 como sendo pertencente à classe D. Ok? Tudo bem. Esse caixa é uma operação. Aí o que ele fez? Ele falou, agora pega esse objeto e coloca nessa variável que é classe B. Como que ele vai verificar se isso é possível ou não? O objeto que eu tenho aqui, agora ele é da classe D. Um objeto da classe D passa num teste E1 da classe B, de bola? Um objeto da classe D passa no teste E1 na classe B, considerando essa hierarquia? Passa. Por isso que ele permite a atribuição. Ok? Aqui o ideal mesmo seria eu colocar B aqui, né? Ou trazer aqui para D. Não faz muito sentido essa atribuição do jeito que está aqui. Ok? Tranquilo? Tá bom.